Estamos começando mais um vídeo nesse canal. E hoje eu estou aqui para falar um assunto para quem aí é mamãe de pet, papai de pet, né? Principalmente cachorro. Eu vim contar um pouquinho da minha experiência com a castração da Kira. Porque a gente às vezes tem uma coisa em mente e às vezes é outra. Então, fica até o final do vídeo para você acompanhar um pouquinho da minha experiência e passar para vocês um pouquinho aí de informação. A Kira, ela tem 4 anos, né? Ela é uma Lhasa. Desde quando eu peguei ela, na verdade, né, eu queria castrar ela, mas aí eu fui adiando porque assim, eu nunca tive vontade de colocar ela para cruzar, né, para ter os cachorrinhos, porque eu não ia ter coragem de dar os filhotinhos, e eu não tenho como ficar com todos, porque normalmente Lhasa tem aí uns 4, 5 de uma vez, né, depende muito. E também porque eu acho que judia muito do cachorro, sabe, da cachorra ali. Eu não sei, eu tenho essa sensação. Então eu sempre tive muita dó e nunca deixei cruzar, e também não era da minha vontade. E resolvi que eu queria castrar, e coincidiu de agora dar certo, então realmente fizemos a castração dela. Minha mãe também castrou a cachorrinha que ela tem uma Shih Tzu, né? A Kira, ela tem 4 anos, e a Kiara, que é a da minha mãe, tem 3 anos. É um pouquinho de diferença, mas elas não são irmãs, são raças diferentes. Então, eu e minha mãe castramos as duas de uma vez. E que bom que a gente castrou principalmente a Kiara, que é da minha mãe, porque após a cirurgia a gente descobriu que ela estava com o começo de uma infecção no útero. Aí a cirurgiã, né, a médica veterinária, mostrou para nós o líquido que retirou, enfim, ela explicou. Então, assim, foi realmente na hora para evitar coisa pior. Então, já começa aí que foi bom. Como que é, assim, eu tava um pouquinho apreensiva, né, porque querendo ou não, é uma cirurgia, o cachorrinho corre riscos. E, gente, para quem trata o bichinho como filho, que é membro da família, é difícil, né? Mas é um procedimento super tranquilo, porém corre risco. Então, a gente agendou na clínica num sábado para a médica fazer a avaliação, né? E pra gente confirmar a questão de valores e tudo mais. Aí a gente conversou com a médica, né, a própria cirurgiã, mesmo que ia fazer a cirurgia, ela nos explicou tudo, os procedimentos, explicou, né, como que era feito, todos os processos. E assim, eu gostei muito porque ela foi muito atenciosa, explicou muito bem, explicou cada etapa e tudo mais. Então a gente gostou muito, gostamos do valor também que estava, né, vou falar aqui pra vocês, ó ela latindo aí, vou falar pra vocês os valores que a gente gastou. Então, no mesmo dia, como a gente aceitou, gostou muito, a gente já colheu o exame de sangue delas, e também a gente pagou um pouquinho a mais para fazer o exame, que é o eletrocardiograma, que é pro coração, porque assim, elas são novas. A doutora explicou que não tinha necessidade, porque ela faz uma pré-examinação e o coração a princípio estava tudo ok. Porém, era uma opção se a gente quisesse ter uma garantia a mais, porque por mais que o cachorrinho tá saudável e tudo mais, tudo pode acontecer. E de repente vai que ela não apresentou nada ali no coração, mas na hora de cirurgia dá alguma coisa. Então, por segurança, eu e minha mãe optamos em pagar a mais e realmente fazer. Então, faz a aferição da pressão, o eletrocardiograma, e também já coletou o exame de sangue. Aí a gente esperou em média 1 hora, 2 horas ali, né, enquanto colhia, fazia os exames. Depois a gente foi pra casa. Aí no sábado à tarde mesmo, né, quase assim umas 4 horas da tarde, a gente foi de manhã no sábado, e à tarde, umas 3, 4 horas, a médica já mandou mensagem com o resultado dos exames, explicando que elas poderiam fazer a cirurgia, que estava tudo em dia, estava tudo ok. E que ótimo, né? É bom saber, eu tava com medo de dar alguma alteração ali no sangue, enfim, a gente nunca sabe. Mas aí ela falou que poderia fazer. Aí eles tinham já pra segunda-feira, então a gente foi no sábado e já tinha pra segunda, seria na quarta, mas aí tinha vaga pra segunda. E nós optamos por realmente já fazer na segunda-feira. Então, um dia antes elas só podem comer, tomar água e tudo mais, até no máximo às 11 da noite. Depois disso já não pode comer e nem beber mais nada. Então, no domingo até 11 da noite, a gente deu a ração, água e tudo mais. Depois disso, eu já guardei os potinhos para que elas não comessem mais, né? E nem bebessem água. Daí, na segunda-feira, perto das... em torno de umas 7 e pouquinho, a gente levou elas, porque daí elas
interna de manhã, faz a cirurgia, fica em observação a parte da tarde e depois, se tiver tudo ok, são liberadas. Então nós internamos ali antes das 8. Oh, meu Deus, que dó! Aí, quando vai iniciar o procedimento, eles mandam uma mensagem para nós. Olha, estamos iniciando a cirurgia da Kira agora. Estamos iniciando a cirurgia da Kiara agora. Aí faz todo o procedimento. Quando acaba, eles mandam uma mensagem. Olha, terminamos o processo, a cirurgia, né? Foi tudo ok, tá? Aí eles explicam, passam uma mensagem. Ok. Aí, depois disso... durante a tarde mandou mais uma mensagem falando que ela estava bem e tudo mais. E daí que depois, a partir, se eu não me engano, a partir das 5 horas podia ir buscar já elas. Então, nós fomos buscar. Aí, na minha cabeça, na hora assim, acabei esquecendo de perguntar. E na hora a gente também, eles acabaram falando, a gente achou que a roupinha já ia vir de lá, né? Que a gente ia pagar e tudo mais. Porém, não. A gente não tinha comprado a roupinha e lá eles também não tinham. Então, assim, foi um erro de nós não ter perguntado e eles acabou também esquecendo de informar. Senão a gente teria comprado antes. Mas tudo bem. Então a gente saiu com elas ali, com corte na barriga. E fomos num pet shop para comprar os remédios que elas precisavam. Só a questão da cirurgia, né? Acabei não falando ali. Eu só fiz também com essa clínica porque era a anestesia inalatória. Ou seja, existe na veia ali intravenosa, acho que fala, gente, se não for isso me corrijam, mas enfim, e a inalatória. Então, de acordo com as informações que eu pesquisei, porque assim, gente, se eu coloco uma coisa na cabeça, eu pesquiso, às vezes não vou saber 100%, mas eu gosto de estar ciente das coisas. Então, eu pesquisei e a inalatória é a mais segura e a melhor do que o outro tipo, né? Que eu não tenho certeza se é o nome que eu falei, mas enfim, vocês acho que vão entender. Então, eu fiquei super feliz que era essa anestesia. Então, por isso também que a gente acabou fechando com a clínica, tá? Tá, no exame eletrocardiograma e aferição da pressão, nós pagamos R$175 cada uma, tá? Então, assim, eu vou falar os valores, mas assim, cada uma que ficou o valor final depois que eu falar, tá? Então, a Kira, R$175 para fazer o eletrocardiograma e a aferição de pressão. A castração é um preço que eu achei dentro, porque assim, já achei preços muito mais elevados e achei um pouco mais barato, mas aí também tem a questão da anestesia, né? Enfim. Aí nós fomos lá para comprar os medicamentos. Então, assim, foram 3 tipos de comprimido e um de pirona. Você não vai deixar a mamãe gravar? Ela tá latindo, gente. Tá vendo o passarinho por ali. Ela adora ver passarinho sair correndo. Enfim. Então, nós compramos a roupinha. A roupinha não é muito barata, acho que foi uma média de uns R$80 ou R$90. Sei que, assim, com todos os medicamentos, tanto da Kira quanto da Kiara, deu R$563,98, tô vendo minha colinha ali, R$563,98 para as duas, né? Então, assim, uma média de 200 e pouquinho cada uma, 235, não, mais, né? 265 cada uma, mais ou menos, de medicamento, que tá dentro também do que eu já tinha imaginado. Porém, eu achei muitos medicamentos, achei que seria 1, 2 no máximo, mas assim... Essa parte me pegou, tá? Não pelo valor em si, mas pra dar mesmo, tá? Compramos, colocamos a roupinha e aí viemos pra casa. A primeira etapa, que é essa parte de chegar em casa, confesso que assim, eu tava um pouco apreensiva, porque elas ficam muito debilitadinhas, fica muito quietinha e também tá sob o efeito ainda final da anestesia. Então, assim, no primeiro dia que chegou, elas ficaram super só querendo dormir, deitar. A Kiara, que é a da minha mãe, ela chorou um pouquinho, ficava resmungando, acho que tava sentindo um pouquinho de dor, né? A Kira não, ela não resmungou, ela realmente só queria ficar quietinha, deitadinha e mais nada, não queria nem andar. Também não consegui, assim, eu dei alguma coisinha ou outra, mas a Kira quase não comeu. Então, o primeiro dia realmente é muito difícil. Ela não bebeu água, pelo menos não que eu vi. E eu fiquei preocupada porque eles precisam se hidratar. Primeiro dia que a Kira voltou, ela fez a castração, a patinha metade raspada, meu Deus. Tá quietinha, moadinha, depois tem um monte de remédio pra tomar. E tá com a roupinha já. No dia seguinte, né, após,
Ela ainda tava um pouquinho quietinha, mas ela já andou um pouquinho. Acho que um pouco também ela não queria andar muito, porque ela tava estranha na roupa, porque a roupa dá uma apertadinha, né? E ela não é acostumada a usar roupa nenhuma. Então, já estranha ali também. E o efeito da cirurgia, porque mexe tudo, enfim. Mas, no segundo dia, ela andou um pouquinho mais, comeu alguma coisinha ou outra, bebeu um pouquinho de água, mas assim, quase nada. E a parte dos medicamentos. Então, dar os comprimidos, a Kira ela é muito ligeira. Então, mesmo que você esconda muito bem, ela acha, tá? Ela acha, eu não sei o que acontece com essa cachorra. Mas a parte de dar os medicamentos, pra mim, foi uma das piores. Porque é muito sofrida. Do primeiro dia a gente teve que abrir a boquinha dela, enfiar na garganta. E pra mim é muito torturante, pro animalzinho também. É muito difícil deles engasgar, mas também corre o risco. Mas ela não engasgou, mas enfim. Aí eu tive que achar outros meios pra poder dar, e mesmo com outros meios, ou seja, colocar em carne moída, colocar num patezinho, também foi difícil, porque às vezes ela achava e cuspia, gente. Ela literalmente cuspia e comia só o que ela queria. Então, essa parte pra mim é muito difícil. Eu detesto quando tem que dar um medicamento pra Kira. E pra dar, porque daí tinha o dipirona, né? Também, daí era em gota. Pra dar em gota, eu acho que é pior ainda, gente, porque daí pra dar é muito difícil. Enfim, a minha pior parte foi realmente dar esses medicamentos, tá? Então, no segundo dia ela tava mais quietinha, no terceiro ela já começou a andar mais, começou a querer pular na cama. Ela não dorme na cama, mas às vezes ela pula e tudo mais. Ela gosta de dormir realmente na caminha dela ou no chão, debaixo da cama. Mas aí ela pulou e assim, não pode ficar pulando porque pode abrir os pontos. E nós tínhamos que limpar também ali a região dos pontos, né? Porque eu vi que tem clínicas que não pedem pra limpar, outras sim, essa pedia. Então, inclusive teve, tá? Um gasto na farmácia de uns R$ 25 que eu comprei metiolate, gaze pra limpar e o soro fisiológico. Então, aí é isso. Aí era só isso, eu limpava e passava metiolate. Mas isso é tranquilo, ela ficava deitadinha, quietinha. A parte ruim mesmo, realmente, era o remédio. Então, no terceiro dia, ela já tava mais tranquila. E tava andando um pouquinho mais, já tava latindo, enfim. É só o primeiro e o segundo dia que elas ficam muito, realmente quietinhas, debilitadas, até dó de ver, até eu parto de coração de ver o jeito que o bichinho fica, sabe? E aí, pra fazer xixi, ela estava fazendo normal, não estava tomando muita água. Porém, pra fazer cocô, ela demorou 3 dias. Tipo assim, foi o dia da cirurgia, não fez. No segundo não, no outro dia de manhã. E eu tava preocupada, porque daí se o cachorro não faz, a médica falou, até 10 dias é normal. 2 dias é normal. Mas depois disso, aí tem que verificar. Mas depois ela fez, eu fiquei mais tranquila. Mas realmente é o processo, então tava tudo ok. Por incrível que pareça, com esse monte de medicamento, ela não vomitou nenhuma vez e eu dei graças a Deus, porque eu tava preocupada com isso também, dela não comer, tomar muito medicamento, porque são medicamentos fortes, né, e vomitar, enfim, mas não. Então, assim, concluindo para esse vídeo não ficar muito longo, eu quis fazer a castração porque tem pessoas que acham que é benéfico, outras não, mas isso vai de cada um, vai do que acredita e tá tudo bem. Porém, no meu ponto de vista, eu acredito que é válido e também para o cachorrinho não sofrer, porque também tem outros riscos que ela pode vir a ter, câncer que a gente vê que acontece muito, então assim, realmente já evita muito. Porém, claro que ela ainda corre risco de outras doenças, né, não tem como. Mas eu preferi, e até porque eu não ia colocar ela pra cruzar, eu acho muito sofrido, então eu resolvi fazer. E por questões de hormônio, né, gente, o cachorro entra no cio, fica desconfortável, também fica aquele monte de sangue, então uma das questões foi essa, mas principalmente por questão da saúde dela mesmo. Nas minhas pesquisas eu achei que era válido, então eu resolvi fazer e acredito que é muito bom. Então a minha experiência em si de cuidar dela ali, né, pós-castração foi tranquila, tirando parte do remédio, tá? Gente, eu detestei. Teve um dia que eu quase chorei, porque ela não queria tomar e tinha que tomar, e eu com medo de dar alguma coisa. Mas no fim deu tudo certo. Ali com 5 dias ela já tava correndo pra lá e pra cá, e ela nem podia correr, então eu tinha que ficar atrás dela e falar, não pode correr, e ela queria brincar, que ela brinca de correr e fica doida, sabe? E aí eu ficava evitando um pouquinho, porque realmente não podia. Depois de 10 dias a gente leva pra tirar os pontos, né? Então deu os 10 dias, passou ali, deu uns 12 dias, a gente levou pra tirar os pontos. Aí no dia que a gente tirou os pontos, a doutora dá uma examinada, falou que tava tudo ok, mas ela pediu pra manter só aquele dia ainda a roupinha. Às vezes o cachorro ia ficar lambendo, né? Acabou de tirar, enfim.
Então nós mantivemos a roupinha. Aí no outro dia de manhã, que era num domingo, eu já levantei, já tirei a roupinha, porque tadinha, a bichinha também não aguentava mais. E tá na época de calor, né? Então foi sofridinho um pouquinho. Ela com muito pelo, então... Mas fiquei muito feliz na hora que tirou a roupinha, ela mais ainda, né, gente? Foi muito tranquilo. E a doutora passou que, assim, com 10 dias ali, tava cicatrizado por fora. Porém, o resultado final da cicatrização, principalmente por dentro, é após 40 dias, né? Então, tem ali os dias, porque ainda por dentro tá um processo. Então, o resumo final é 40 dias. Daqui a pouco, né, vai dar 40 dias, ainda não fez os 40 dias, né, que nós castramos elas, mas, graças a Deus, tá tudo bem, ela não passou mal em nenhum momento, foi só o primeiro e segundo dia que ela ficou bem quietinha mesmo, dava até dó, porém ela não chorou, assim, de dor. Minha preocupação também era ela ficar sentindo dor, mas ela tava tomando uns 2, 3 remédios que era pra dor, então acredito que resolveu, né. E a dica é: procure sempre um profissional qualificado, investigue os métodos que a clínica usa. E sem contar que, quando, né, no dia que a gente foi lá, ela levou a gente para conhecer todo o hospital ali, onde que é feita a cirurgia, né, o centro cirúrgico, o que que faz em tal lugar, por exemplo, raspa a patinha para colocar o oxigênio não, desculpa, o soro ali na veia, enfim. Ela mostrou todos os lugares e depois onde elas ficam e tudo mais. Então, assim, foi muito bacana mesmo. Eles tratam os animaizinhos realmente humanamente, digno. Então, a dica é: procure profissionais qualificados. Nunca pense só pelo mais barato. Claro que eu pesquisei muito porque, gente, eu também não posso gastar muito, né? A gente sabe que a nossa realidade, se eu pudesse, eu nem pesquisaria preço, mas... não tem como, mas nunca vá só pelo mais barato. Pesquisa. Se você encontrar um preço ok e você vê que está condizente com aquilo que você imagina, com aquilo que você acredita e o tratamento é ok, ótimo. Mas se você sentir insegurança, não faça, porque de repente pode não ser muito bom, né? Pode acontecer coisa pior. Então isso, e uma dica, né, quem entende melhor, se alguém estiver assistindo esse vídeo, a questão da anestesia, pode falar aqui, mas assim, pelo que eu pesquisei, realmente a inalatória seria a melhor. Então, por isso que eu optei, tá? Resumindo, né, eu não falei o valor da cirurgia, eu acho. Eu paguei no valor da cirurgia R$790. Tá caro ou tá barato? Quanto é que custa aí na sua cidade? Fala pra mim. Você já tem um animalzinho que é castrado? Ou você pensa em castrar? O que você pensa sobre isso? Mas comenta aqui, principalmente sobre a questão do valor. Como é que tá pra eu saber? Será que eu paguei caro ou paguei barato? Porque aqui, pelos preços que eu pesquisei na minha cidade, tá um preço ok. Porque aqui eu vi preços de 1.500, 1.600, então assim, era um pouquinho salgadinho. Mas claro que tudo depende, né? E cada um tem ali o seu ponto de vista. Se o profissional é ok, tá dentro, eu pagaria, mas eu também não conseguiria pagar muito, né? Então, realmente, eu busquei por um preço acessível, mas com profissionais qualificados realmente e com o que eu acreditava. Então, comenta aí o que você achou desse vídeo, se você pensa em castrar ou se você quer ter filhotinhos do seu bichinho, o que você pensa aí. O custo geral da castração só da Kira, vou olhar na minha colinha aqui, foi 1.237. Então, contando a cirurgia, o exame que ela fez que eu optei por pagar e os medicamentos, né? Então, foram esse valor, R$1.237. E lá na clínica, eles também parcelaram, né? Parcela em 10 vezes. Quem quer à vista, paga à vista, e quem quer parcelado, paga parcelado. Então, o custo geral foi esse, tá? Eu achei que tá dentro, né, do que eu andei pesquisando, mas eu não sei aí em outras cidades quanto é que tá pra castrar um animalzinho. Lembrando que, normalmente, a castração, ela é por porte, por peso do animal. Então, a Kira, ela tava na faixa de 7,6 kg, tá? Eu acredito que agora ela engordou, porque dizem que depois que o cachorro castra, ele come mais. E, gente, eu estava reparando, a Kira ainda nem tanto, mas a da minha mãe parece estar comendo mais. E aí tem outra questão também, que eles falam que depois que o cachorro castra, né, tem uma ração mais apropriada. Então isso eu estou pesquisando ainda e realmente a doutora indica, porém a gente acabou esquecendo de perguntar, mas eu vou perguntar. Mas existem, porque daí tem uma série de explicações lá.
mas essa parte eu ainda vou fazer. Terminei a parte de castração, agora eu vou focar na alimentação também dela. Enfim, o vídeo é esse, eu só queria contar um pouquinho da minha experiência, porque eu sempre gosto de pesquisar, eu gosto de ver vídeos e talvez esse vídeo te ajude, né? De alguma forma, espero que contribua aí pra você, se você tá pensando em castrar seu animalzinho, caso ele ainda não seja castrado, e se você também tá acompanhando aí, vendo a evolução aqui do canal. Espero que você tenha gostado, um grande abraço, até o próximo vídeo e não esqueça de curtir para me ajudar, compartilhar com alguém que de repente está querendo castrar o animalzinho, tá com uma dúvida. Se isso for da sua vontade, eu agradeço imensamente. E se você não é inscrito, se inscreva porque vai vir muito conteúdo bacana. Inclusive, se você quiser dar dicas de conteúdos, comenta aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!